Pessoal, tudo bom? É aquilo, né? Devido aos problemas dessa pandemia, do problema do coronavírus, é uma determinação da escola e vamos cumprir essa determinação da escola. Vamos continuar, pessoal, com a nossa matéria, com a nossa metodologia que é dada em sala de aula, do capítulo 3 do oitavo ano. Como eu já tinha falado no primeiro e no segundo capítulo, que eu comecei a falar sobre as fases do capitalismo, o que é o capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que visa o lucro, somente o lucro. Elenquei cinco características do capitalismo: oferta e procura, lucro, sociedade de classe, trabalho assalariado. E você tem também a questão também muito séria de ser sempre o que é o lucro como a mola mestre do capitalismo. Também falamos da Guerra Fria, que foi um período histórico que o mundo foi dividido ao meio, o lado capitalista e o lado socialista. O lado capitalista ficou a cargo dos norte-americanos, dos Estados Unidos da América, e o lado socialista ficou encarregado com a União Soviética. Tivemos também o Muro de Berlim, que foi uma sanção feita pela ONU à Alemanha de Hitler. Então, vamos começar falando da URSS, ou União Soviética. Seria a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Temos a questão aqui, pessoal, do socialismo. O socialismo é um sistema político estrutural criado na Revolução Russa. Foi um sistema utilizado para oferecer ao povo as necessidades básicas. Eu sempre falo para meus alunos que o Brasil ele é socialista. Aí você fala: pô, professor, o senhor está louco? Não estou louco, não. Aqui, muitas pessoas estudaram em colégios públicos ou foram em redes de saúde pública. Vou fazer uma pergunta. Quando você foi na UPA, foi atendido, vamos partir do princípio que a UPA funciona, pessoal. Você foi atendido, você tomou injeção, ainda pegou o remédio na farmácia. Alguém te cobrou alguma coisa? Te cobraram? Quando uma pessoa que estuda em colégio público, você recebe o livro, você almoça, janta e toma café na escola, alguém te cobrou? Alguém chegou para você e te ofereceu: tá aqui a guia aí para você pagar ali no caixa? Não. O sistema brasileiro, ele é o quê? Socialista. O Estado oferece ao público. Tanto que no Brasil, nós temos os artigos da nossa Constituição brasileira que diz que é dever do Estado oferecer o quê? Educação e saúde pública. Mas isso acontece. Aí você tem a questão da Rússia. A Rússia foi o primeiro país a adotar o socialismo como sistema. Hoje a Rússia, ela é socialista, mas ela tem hoje uma característica o quê? Capitalista. A Rússia hoje, ela abriu seus mercados para tentar o quê? Se adequar à realidade capitalista. Hoje no mundo nós temos alguns países socialistas. Nós temos a Rússia, nós temos a Venezuela, a gloriosa Venezuela, que passa um momento difícil com a miséria do seu povo, com a ditadura de Nicolás Maduro, que é o presidente que foi eleito. Temos a Coreia do Norte, a questão da Coreia. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul hoje estão tentando um viés de entendimento. Nós temos também a gloriosa Cuba. Hoje Cuba passa por um momento complicado porque ela sofre o embargo econômico dos Estados Unidos há mais de 60 anos. Hoje você vai a Cuba, parece que você está na década de 50, na década de 60 em Cuba. Apesar que Cuba hoje, eu sempre falo, a Cuba hoje tem a melhor educação e a melhor saúde do mundo. Tanto que nós estamos vendo o coronavírus, na questão do apoio logístico dos médicos, os cubanos estão indo para o Brasil de novo. Era um plano que foi criado e o nosso presidente acabou com esse plano, mas com essa chegada do coronavírus,
Eles foram chamados de novo para ajudar os brasileiros dentro do continente americano. Já também tem a questão, pessoal, da Guerra Fria. Nesse momento, a Guerra Fria o comunismo teve a maior fase, a fase de ouro, na Guerra Fria, que foi aquele momento onde americanos e russos tinham objetivos. Por exemplo, você tem o objetivo da chegada do homem à Lua. O russo, a União Soviética, a Rússia, teve o seu mérito, mas quem chegou à Lua foram os americanos. Você tem a questão também, quando acaba a Guerra Fria, vai surgir o que? Uma nova ordem mundial. Hoje, uma nova mundial que divide o mundo em países centrais e países periféricos. Antigamente, quando era a Guerra Fria, você tinha a divisão do mundo em 3 mundos. O primeiro mundo era a questão dos países capitalistas, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Reino Unido. Você tinha os países socialistas que pertenciam ao segundo mundo, a própria Rússia. Você tinha a questão do terceiro mundo, que eram os países subdesenvolvidos, capitalistas. Temos um exemplo prático, o glorioso Brasil. O Brasil hoje, naquela época, era capitalista, mas um país subdesenvolvido. Hoje, os países que eram chamados subdesenvolvidos na nova ordem mundial são chamados de países o quê? Emergentes. Emergente é aquela pessoa que está saindo de uma... Por exemplo, a pessoa que ganha a loteria sai da condição de pobre e vira o quê? Um emergente, vira uma pessoa rica. Você tem também a questão também do poderio norte-americano a partir do final da Guerra Fria e quando a nova ordem mundial era imposta. O americano hoje é uma potência. Discutivelmente, os americanos dominam o mundo na questão econômica, na questão militar, na questão de negociar os seus acordos políticos e econômicos. Há pouco tempo nós tivemos, no início do ano, em janeiro, um ataque americano ao Irã, onde quase ocasionou um problema sério, até uma guerra, mas foi debelado porque houve o quê? Houve um acordo feito, porque nesse momento você tem China e a Rússia, que são países que influenciam qualquer tipo de briga. E você tem a China e a Rússia, se equivale ao poder o quê? Bélico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos recuou. Apesar que você tem esse critério lá. Você também teve, durante esse período, alguns problemas dentro do solo americano. O mais famoso foi o atentado de 11 de setembro de 2001, quando, em solo americano, 4 aviões vão se chocar em pontos dentro do território americano. Um dos mais famosos foram as Torres Gêmeas do World Trade Center, onde 2 aviões atingiram as 2 torres. Imagina, dentro de um país que era considerado uma nação forte, bem armada, e você ainda teve um ataque ao Pentágono, que seria a base de todo o exército, toda a força aérea, toda a marinha, que é igual mais ou menos aqui no Brasil, o Ministério da Defesa. E um 4º avião que foi abatido, que tinha endereço à Casa Branca. Imagina, o presidente da época era George W. Bush, que ele era um presidente que ele gostava desse desafio. Ele tinha até uma doutrina, a doutrina Bush, que era o contra-ataque americano. O pai dele, o George Bush, que seria o George pai, ele já tinha passado vergonha, porque ele em 1991, ele arquitetou um ataque ao Iraque. E esse ataque foi um ataque bem sucedido, mas que não foi bem visto pelas comunidades, a própria ONU, porque o ataque foi tão devastador, mas ocasionou morte. E o governo de Saddam Hussein utilizou aquilo para tentar mostrar ao mundo que os americanos não eram bonzinhos. Em 2003, 2 anos depois, sem consentimento
da ONU, que é a Organização Mundial das Nações Unidas, vai haver um ataque americano a Bagdá, sob a alcunha de informações que o Iraque tinha armas químicas, armas de alto teor de destruição. Logo, alguns anos depois, isso foi negado, que o Iraque não tinha essas armas que se falavam tanto de ataque em massa. O presidente iraquiano, Saddam Hussein, vai ser preso, vai ser julgado e vai ser morto pelos americanos. Isso vai criar uma ojeriza ao povo americano, tanto que nesse período que o Iraque é comandado pelos americanos, você vai ter a entrada do Estado Islâmico.